E eu vou começar fazendo aqui recapitulando um pouquinho do que a gente, inclusive, publicou no nosso blog, tá? Que por mais que pareça óbvio para muitos advogados, é bom a gente começar falando um pouquinho das áreas que se destacaram em razão da pandemia. Eu acho que vale a pena a gente lembrar alguns pontos aqui e depois entrar nas promissoras, né? Então, no trabalhista, por exemplo, que foi, eu vou começar de cima para baixo, certamente foi uma das que mais se destacou. A gente tem suspensão de contratos, tem revisão, né? Tem um monte de coisa. Vocês lembram de alguma coisa ali de palavra-chave no trabalhista que de fato teve bastante resultado de pesquisa? Redução da jornada de trabalho, né? Rescisão de contrato de trabalho também, né? Principalmente agora que, enfim, teve quase, se não me engano, foi 1 milhão e pouco de buscas relacionadas a isso, mensais. Caraca, 1 milhão e pouco de busca. 1 milhão e 900. Isso agora no último mês? Em dezembro? Foi, se não me engano, foi em dezembro ou novembro. Caramba, cara. Isso é pra rescisão. Rescisão de contrato de Sem trabalho. contar a suspensão. Sem contar Exatamente. Tipo, é essa palavra-chave e aí ele vem relacionadas, próximos desse assunto, né? Exatamente. Aí nós temos, em seguida, o empresarial, que vai dar falência, a recuperação judicial, as fusões e aquisições, aí os tradicionais M&As. Também teve uma puta de uma procura, um aumento expressivo. Vocês viram algum dado diferente disso no âmbito empresarial? Alguma palavra-chave que você destacou? Cara, com relação ao empresarial em si, eu vejo que a área de advogados que está na nossa ponta aqui, eles vêm mais para pequenas empresas, né? E a gente não vê pequenas empresas comprando outros, o que inclusive pode ser uma área em potencial, mas a gente vê mais a questão de renegociação de dívidas, principalmente, renegociação de contratos de empresas, entre aspas, né? Basicamente é isso na área empresarial, né? Voltado para essa parte específica. E outra coisa que eu queria mencionar aqui é que também aumentaram as buscas em relação a advogados nos procurando desses nichos. Fizemos um comparativo do mesmo período de 2019 com o período de 2020 e a gente teve 88%, um aumento de 88% em procuras de advogados empresariais para contratar marketing jurídico. Caramba! O trabalhista reclamante foi 45%. A mais, exatamente. E o empresarial foi 88%. Então, caramba, realmente, legal. a gente percebeu que a pandemia ela veio para até dar uma chacoalhada, né? Porque empresarial é muito no boca a boca, é muito no networking. E aí a gente começou a perceber que eles começaram a se preocupar com isso e também querem aparecer. Então não é só um aumento em relação a pessoas buscando por advogados empresariais, mas também os advogados buscando marketing jurídico. parece que tem menos opções de fazer a boca a boca quando tá em isolamento. Não tem evento, Exatamente. não tem aquele negócio de visitar. Puta, eu vou te visitar na tua empresa. Que é só o marketing digital. Exatamente. E aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer alguém pra live, indicar. eu vou usar minha rede social, eu vou promover webinars que a gente viu que também teve bastante empresas fazendo isso. Então, percebemos que houve sim um aumento e eles estão começando a usar estratégias de marketing pensando nisso também, em construir esse network que antes era através do boca a boca. Pois é, tem um outro tema no empresarial que eu acho que é bem recente, agora em janeiro mesmo, que eu tô começando a escutar bastante, é a questão do Pronamp e a forma de pagamento. Não sei se vocês viram uma pesquisa, acho que saiu essa semana no Globo, alguma dessas, que mais de 50% das pessoas que pegaram o Pronamp falaram que não conseguem pagar, que vão precisar de algum tipo de renegociação, mais de 50%. Então tá tendo várias articulações de associações, sindicatos para conseguir, por exemplo, uma das linhas que eu vi que os empresários estavam pedindo... Você já tinha carência de 8 meses, né? 6 meses, né? 6 a 8, 6 a 8. 9 meses de carência. Acho que o mínimo era 6 e tinha um mais. Mas eu vi uma articulação de algumas associações para pedirem que quem tá pagando o imposto abatesse do Pronamp, por exemplo. Tipo assim, já tá difícil o cara pagar o Pronamp, aí pagar o imposto mais o Pronamp, ele falou, impossível. Então vamos fazer um formato aqui de quem tá em dia com o imposto, tô pagando lá 5 mil reais de imposto, abate 5 mil reais da minha dívida com o Pronamp. Eu acho que o governo devia assumir essa dívida e fazer aquele famoso perdão de dívida, sabe? Assim, um país perdoa a dívida do outro. Acho que é uma boa saída. Olha, nada contra. Continuando aqui na linha daquilo que realmente bombou em meio à pandemia, e que de fato alguns continuam. Mas você brinca com isso, mas acho que pode acontecer, tá? Né? Pelo menos uma parte eu acho que pode acontecer. Boa, Deus abençoe. Tributário, nós temos o tributário. Temos o tributário também, que é recuperação de crédito, não pagamento e prorrogação de impostos. Teve muito advogado
vendendo essa tesezinha, né, para grandes empresas principalmente, empresas do lucro real, lucro presumido. Houve muita crítica porque isso era muito fácil de derrubar, né? Não era, mas agora a gente começa a perceber que talvez isso se mantenha e ganhe força, né? Tendo em vista que a empresa não consegue mal pagar o imposto, então às vezes mal pagar o funcionário, quem dirá o imposto. Então o tributário também destacou. Acho que o tributário vai ter em teses também, né? Por causa dessas maluquices tributárias que aconteceram tanto de postergar pagamento de simples, suspensão de alguns impostos no meio da pandemia, tudo isso vai abrir teses tributárias que ainda nem sabem, né? Total. E que quem sair na frente já pode começar, talvez, a achar essas teses. Conversando com alguns tributaristas, eu ouvi uns 2 que comentaram que os clientes estavam com mais apetite para entrar com o processo, sabe? Porque, precisando de grana, né? Então, cara, será que aquela graninha sai? Então entra aí, pau, sabe? Então isso ajudou também, né? Tem aquela ação da exclusão da base de cálculo do PiscoFins, a exclusão do ICMS como base de cálculo do PiscoFins, ou o contrário. Bom, enfim, você sabe qual é. Exclusão. Essa acho que transitou em julgado, em sede de repercussão geral, ano passado, no STF, e agora tá pipocando, assim, em todos os estados, decisões que se utilizam da repercussão geral, né? Então, é uma utilização, cara, tem empresas que vai ter uma bolada aí, sabe? Que estão há 10 anos esperando isso, vai somar 10 anos de pagamento indevido ali que vai abater do imposto na veia, né? E rapidinho. Ou seja, teremos novos advogados bilionários muito em breve aí, né? Se precisarem aí de uma agência aí como sócio também para fazer essa prospecção. Depois do tributário, eu vou destacar aqui o direito contratual e imobiliário, né? Esse bateu o recorde de renegociação, né? Eu acho que só não renegociou o contrato quem de fato se deu esqueceu. De fato se deu bem no meio da pandemia, mas esse bombou, a gente viu muita pesquisa, tipo contrato de aluguel, como negociar, sabe? Tudo que você imaginar de contrato teve pesquisa. Vocês lembram de alguma assim que chamou atenção ou não? Acho que para shopping centers, principalmente, né? Inclusive, Nossa, tivemos um dos nossos clientes aqui da Trimind, ele fez várias ações focadas nisso, lá do Rio de Janeiro, e ele buscou realmente chamar, só que no caso dele ele estava do lado do shopping, não do lado dos lojistas, mas ele entrou em contato com diversos shoppings e conseguiu fechar usando essa estratégia mesmo. A porta de entrada foi essa renegociação de contratos com shopping centers. Pois teve vários shopping centers que fizeram uma gestão muito ruim no meio dessa pandemia, assim. Demoraram demais para dar benefício, mesmo fechados, estavam cobrando, e entraram na justiça, às vezes cobrando lojista que o cara tava fechado, assim, umas coisas malucas, assim. Então vai dar muito pano pra manga ainda essa relação com o lojista de shopping center. Fato. Bom, depois nós tivemos aqui a área de consumidor. Só do direito contratual, me lembrei de um caso aqui legal comentar, porque, achei uma sacada animal. O cara de São Paulo... Só faz um último comentário sobre imobiliário? Vai. Porque tava aquela suspensão de despejo, né? Até dezembro. Agora, em janeiro, já começa a quebradeira nesse sentido também, né? Porque agora, quem tá inadimplente há 8 meses aí, no mínimo vai ser despejado, né? O bicho pega, né? Mas teve um caso bem especial, um cliente de São Paulo, que ele teve uma sacada, e, salvo engano, até ele executou e, enfim, se deu bem. Ele foi atrás das faculdades faculdades de medicina, que a mensalidade era muito grande, para fazer para entrar com... Ele queria um coletivo para reequilibrar contrato. Então ele falou assim, cara, se eu pegar uma turma que o cara paga 10 pila por mês, e é bem normal, 10 mil por mês numa faculdade. Sim, hoje o primeiro período já tá pagando 10 mil. Os caras falam assim, eu tenho uma turma de 30 pessoas, são 300 pau de receita, né, mês. Ele fala assim, ao longo de 3 meses a gente tá falando em quase 1 milhão. Ele fala um reequilíbriozinho de 10%, cara. Olha o tamanho, sabe, do negócio e olha o potencial da causa pro advogado, né, pro escritório. Então ele trabalhou em cima disso, eu achei muito legal a visão dele. Quantos negócios, né? Ele tá trazendo só um que não podem ser trabalhados dessa forma. Depois a gente tem consumidor, shows, passagens, viagens, própria faculdade. Nossa, isso aqui bombou também, numa proporção menor, né? Muita, como é que se diz lá? A gente chama aqui de juizado especial, né? A gente fala pequenas causas, muita coisa de pequenas causas. O previdenciário que se digitalizou. Sobre o consumidor, a gente fez aquele podcast com duas pessoas de turismo no final do ano passado, um Mindcast que era com um cara de uma agência e outro que era um advogado focado em turismo, né? Focado em consumidor. E eles comentaram que as empresas estavam muito ágeis nesse sentido porque não tinha muita brecha, assim. Você entrava com uma ação para restituir o valor de passagem ou com um pacote, e eles estavam fazendo acordo antes de ser citados, assim. Estavam esperando ali já pingar o CNPJ no ProJude ali e já ligavam para fazer acordo, porque é uma ação perdida
E eles estavam muito ágeis, assim, achei bem interessante isso, que até foi um caso que eu lembro que ele comentou, que tava ligando pros clientes que estavam com a ação. Então, no administrativo tava ruim, teoricamente, pro cara entrar no juizado, mas assim que entrava no juizado já ligavam para fazer acordo. Muito legal. Aí previdenciário, destacando previdenciário, a gente teve uma digitalização meio forçada, já estava acontecendo, né? Do meu INSS, que abriu uma brecha ali para atuar, inclusive com consumidores de outras cidades, né? Que eu achei muito legal isso, porque até então a gente tem até uma história legal aqui de um escritório que é da família do Yuri, né? Que está aqui com a gente, da Melo, que em um determinado momento eles bombaram no previdenciário, né? A gente chegou a ter, por exemplo, 50 contratos sendo fechados no mês, assim, na alta mesmo, e a gente chegou a atuar com clientes de outros estados. E a gente tinha, que eu achava muito legal, assim, encontramos algumas dificuldades que a gente nem imaginava. Então, por exemplo, assim, o velhinho, às vezes ele não tem impressora em casa. E tá cada dia mais incomum, né? As pessoas terem impressora em casa. Não faz mais sentido, teoricamente, né? Ficar imprimindo nada. E aí, então, ele não... Primeiro, às vezes ele não tinha impressora. E segundo, se ele tivesse impressora, ele não sabia imprimir. Né? Então, ele não sabia como utilizar. Então, você mandava pro cara falar, não, pô, eu vou atender um cliente, né? No caso aqui, a Melo de Curitiba, vai atender um cliente da Bahia. Aquele cara não fazia ideia de como ele fazia o passo a passo. Porra, imprime o contrato, imprime, né? E aí assina isso e me passa, e me despacha pelo correio. Às vezes aí a gente identificava clientes que o correio era longe. Falava, mas o correio é longe. Então como é que você vence esse tipo de situação, sabe? Então, teoricamente, o judiciário tem que começar, e já começou, né, a dar alguns indícios, mas ainda assim a gente vê a necessidade de algumas coisas, alguns contratos digitais não funcionarem, não terem validade. Como, salvo engano, esse do previdenciário não tem. Então agora com a pandemia... Porque precisava de uma validação do INSS, tinha que ir pessoalmente do INSS pegar alguma coisa, não era isso? Sempre tinha algum... Na verdade não chega a ser pessoalmente, mas esse formato assim, por exemplo, o escritório fazia um contrato com o cliente assinava digitalmente, só honorários, tá? E aí a procuração, que era mais importante, a procuração digital, pelo que eu fiquei sabendo, não estava tendo tanto valor assim em algumas capitais, em alguns INSS. Então, nós chegava no INSS lá de São Paulo, ele dizia, não, beleza, tá valendo. Chegava aqui em Curitiba, o cara, não tá valendo. Não tá tão uniforme assim, sabe, as decisões, pelo que eu fiquei sabendo. Então, abriu essa brecha. Quem sabe isso agora pode gerar novas oportunidades para voltar a atuar com pessoas de outras cidades. Eu acho que a assinatura digital, né, tá muito evoluída agora, né, com certificação, né? Então, com o certificado A1 lá, você não tem muito como fraudar, né? Se ficar no teu computador, você tem que pegar uma empresa que tenha a fé pública ali para fazer. Então, acho que isso aí tende a sumir, assim, nesse ano, com certeza. Já agilizou muito em 2020, mas deve sumir contratos físicos, ou obrigação deles, pelo menos, né? E por fim das áreas aqui de 2020, eu quero destacar a área de família, né, que aumentou expressivamente, testamento, divórcio, né, extrajudicial, judicial. Isso de fato bombou, não sei porquê, não sei por que o pessoal não conseguiu em casa ficar, né, casado. Estranho isso, mas enfim. Enfim, isso teve um aumento muito, muito expressivo. A gente tem dados aqui que mostram tipo, mais de 170% de aumento nos divórcios, enfim, umas coisas muito malucas. De fato, a gente viu. Quantos por cento? 170%. Caramba! Em testamento, 300. Né? Testamento então as pessoas, elas, além de querer se separar, elas ficaram com medo de morrer. E aí começaram a preparar isso aí faz muito sentido. Então, realmente houve um aumento e assim, foi algo pegou uma proporção tão grande que eu vi diversas matérias na TV falando sobre essa questão do divórcio, inclusive com dicas de como os casais poderiam conviver melhor com o outro. Cada um aluga uma casa diferente durante a pandemia. Cada um dorme numa cama diferente, né? Não. Mas dicas realmente de como melhorar a sua comunicação, vários livros sendo indicados, várias pessoas promovendo lives, porque realmente casamentos aí de 10, 12 anos que foram desfeitos em 30, 60 dias, porque eles começaram a conviver junto integralmente, né? Começaram a ver o casamento, assim, né? Exatamente. Dando uma filosofada, mostra um lado muito preocupante, né, da nossa sociedade, se for pensar, né? Se for viajar na maionese aqui, você consegue entender que, cara, isso aí já deveria ter terminado faz tempo, às vezes. E o cara postergava ficando longe, ficando afastado. Teve que ficar junto. A mulher, né, às vezes não aguentava mais. Vamos pensar como advogados de família. Os advogados de família ficaram muito felizes com todas essas separações, né? Com ressalvas aí, né? Vamos lá. Não, mas o advogado ele nunca perde. Tem alguns advogados que eles preferem mediar, né? Tentar fazer com que... Se o casal voltar, ele não ganha porra nenhuma. Não, volta, eu não quero ganhar nada. Não, mas tentar fazer com que isso realmente não seja uma briga, né? E sim um acordo entre as partes mesmo, que eu acho que é o ideal também.